Deus do céu. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, tá? Que tremendo, né? Cantar para Jesus é bom demais, tá? Quem cantou a letra igual estava sendo projetada ali? Oi? Meu Deus do céu, deu 3 ruim em mim quando eu vi a letra ali, tá? Montanhas vão cair, demônios surgirão, aqui não, em nome de Jesus, tá? Então já quero convidar você a orar comigo. De repente alguém cantou errado, né? Ou de repente algum demônio desavisado leu, porque os bichos sabem ler português e se achou à vontade. Nós vamos tirar essa liberdade dele agora, amém? Então já fica em pé comigo. E eu quero que você ore junto comigo, tá bom? Fala assim comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de cegueira. Todo espírito de enfermidade. Todo espírito maligno. Todo espírito de contenda. De fofoca. De amargura. De ira. De miséria. Em nome de Jesus. Pega todo o lixo de vocês. E saiam agora. Deste lugar. Da minha vida. Da minha casa. Para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. É uma ordem. Amém. Aleluia. Fecha os teus olhos ainda, Pai. No nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença aqui neste lugar. E a tua presença faz toda a diferença. E que a tua presença, Senhor, seja derramada sobre cada vida, sobre cada coração. Aqui no presencial, Senhor, e também na transmissão. Deus querido, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas enfermas que estão nos acompanhando, Senhor, na transmissão ou aqui neste templo. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por cura. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor derrame do teu bálsamo, para que o Senhor derrame da tua unção e traga cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Amém. Queridos, eu quero compartilhar um texto com vocês lá de Josué, capítulo 1. Lá no Antigo Testamento, é o 6º livro da Bíblia. Josué capítulo 1, primeiro capítulo de Josué. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 1, tá bom? E nós vamos seguir até o versículo 9. Josué, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais.
Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Por onde quer que andares, não cesses de falar deste livro e da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aí para quem sabe. Esses estalinhos é a minha barba? Faz favor para mim, vem cá. Deixa eu falar só com você, desliga aí um pouquinho aí. Já contei os meus segredos para o Marcelo. Conta para ninguém, hein? Por favor. Vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra. E a Tua Palavra, ela é poderosa e ela é tudo que precisamos e desejamos aqui nessa noite. Então fala conosco, ó Deus, que este poder que emana da Tua Palavra possa vir sobre nós, possa vir sobre o nosso coração, e todo o Teu propósito, ó Deus, seja alcançado, que a Tua Palavra não retorne vazia, não retorne, Senhor, ó Pai, vazia, mas ela cumpra o Teu papel, para o qual o Senhor a designou sobre nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Deixa eu tentar subir aqui, ó. Fica quietinho aí, hein? Vamos ver. Amém, queridos, quero compartilhar em cima desse texto, tá? Com esse tema, tá ali, né? Presença que encoraja. Nós temos vivido, e não é só por conta da pandemia não, mas antes da pandemia também, a gente sempre enfrenta momentos difíceis na nossa vida, fala a verdade. Né? Seja você o mais novo aqui neste lugar, seja você o mais velho, a vida nos proporciona isso, muitos momentos difíceis, muitos momentos de dificuldade, de adversidade. É claro que essa pandemia contribuiu também com esses momentos difíceis. Muitas vezes eles se agravaram ou eles se multiplicaram, e eles têm trazido assim bastante transtorno sobre toda a nação, sobre o mundo inteiro, tá? E a gente pode imaginar assim, é muito difícil lidar com o desemprego quando a gente não tem uma outra renda. Obrigado, meu queridão. Aí sim, bom que você lembrou, né? Obrigadão, viu? Deus abençoe. É muito difícil lidar com uma enfermidade quando a gente não tem o controle sobre ela. É muito difícil a gente lidar com a perda, com o luto de alguém que nós amamos, de alguém muito querido. É muito difícil nós lidarmos com o vício dentro de casa, seja nosso próprio ou de alguém da nossa família. É muito difícil. É muito difícil lidar com a depressão, com o pânico, com a tristeza, com a angústia. É muito difícil nós lidarmos com situações que muitas vezes se apresentam a nós e nós não estamos preparados para enfrentá-la. É muito difícil. E continuamente nós passamos por situações assim. Achou, meu camarada? É isso aqui, ó. Vamos ver se resolve.
que muitas vezes se apresentam a nós, que muitas vezes chegam até nós, e muitas vezes nós ficamos perdidos, não sabemos o que fazer, não sabemos como encarar, como superar tais situações. Meu filho, agora eu vou ficar com esse aqui, deixa quieto aí, já parei demais. É muito difícil lidar com muitas situações que talvez você esteja vivendo agora, que talvez você esteja passando agora. Situações que muitas vezes nos deixam desanimados, desorientados, angustiados. Situações que muitas vezes esgotam a nossa coragem, o nosso ânimo, a nossa força. E a gente olha para Josué aqui e eu fico imaginando que Josué talvez estivesse vivendo um momento assim, um momento também bem difícil, porque o versículo 1 diz que Moisés havia morrido, o grande líder da nação havia morrido. E Josué, ele não perde só o líder da nação, o seu líder, mas ele perde também alguém muito próximo. Ele perde alguém que ele amava muito, que ele admirava muito, ele perde alguém que influenciava demais a sua vida. Ele perdeu seu pai espiritual, ele perdeu o seu discipulador, ele perdeu aquele que o orientava, que o guiava, que o ensinava. E fora isso, fora todo esse desânimo, essa tristeza por conta da perda de Moisés, ele tinha um grande desafio agora, diante dele, de substituir Moisés e fazer com que o povo alcançasse e tomasse posse das promessas de Deus, entrando na terra que Deus havia prometido. Fugiu aqui, gente. Josué, provavelmente também tinha muitos questionamentos no coração, muitos questionamentos na sua cabeça. E agora, como vai ser? Será que eu dou conta? Será que eu consigo? Será que Deus vai ser comigo como Ele foi com Moisés? Talvez todos esses questionamentos também perambulavam sobre a vida de Josué, porque ele tinha um grande desafio à sua frente, algo que ele provavelmente olhava para si e já imaginava: eu não dou conta, eu não dou conta. E uma das coisas que a gente percebe que Deus vai falar bastante para Josué, aqui do verso 1 ao verso 9 é: tenha coragem e seja forte. Tenha coragem e seja forte. E eu acredito que é isso que o Senhor também nos fala neste tempo, neste momento. O Senhor dizendo para nós também: olha, tenha coragem, seja forte, porque as coisas não vão acabar diante dessas dificuldades. Às vezes a dificuldade é tão grande no nosso coração que a gente vai pensando em desistir, a gente vai esmorecendo, a gente vai se angustiando e a gente começa a pensar em abrir mão de um monte de coisa, dentro da igreja e fora da igreja, porque a gente acha que não vai dar conta daquilo. Mas entenda uma coisa: toda situação ruim que Deus permite a gente enfrentar, não é para nos destruir, não é para nos paralisar, não é para nos fazer desistir. Queridos, infelizmente neste mundo nós vamos passar por momentos difíceis. Infelizmente, lá no Jardim do Éden, o pecado entrou neste mundo e com o pecado veio um monte de coisa ruim. E enquanto nós estivermos nesse mundo, o Senhor Jesus já afirmou: vocês terão aflições. Mas Ele também disse para a gente: olha, mas tem de bom ânimo, tenham coragem, não desanimem, sejam fortes.
porque essas aflições não podem nos parar, porque nós temos um Deus que é todo poderoso, nós temos um Deus que faz montanhas caírem, temos um Deus que faz demônio o quê? Fugir. Quando você cantava o nome de Jesus aqui, o inferno tremia, o inferno se abalava. Meu Deus, olha o diabo falando, né? Meu Deus, aquele povo está cantando, aquele povo está adorando, aquele povo está abalando as estruturas das trevas. Por isso que o Senhor vem nos dizer: sejam fortes e tenham coragem. É o que o Senhor tem nos dito já desde o final do ano passado para este ano. O Senhor tem dito para nós: olha, este é um ano da coragem. Este é um ano que eu quero que vocês sejam corajosos. Porque as aflições virão, porque os momentos difíceis virão, porque as tribulações virão, porque as trevas vão se levantar. Mas você não será parado por nada disso. Mas para isso você precisa de força e você precisa de coragem. Nós precisamos de força e coragem. A Igreja Batista Esperança precisa ser forte e corajosa. Pois o desafio que nós temos pela frente também é grande, como foi para Josué. E a gente tem falado aqui de um momento de transição, de um momento onde o Senhor está nos levando para uma nova fase, uma nova etapa, um novo momento. E talvez se o Senhor já começasse a mostrar para nós, a gente começaria: não vou dar conta disso não, Deus. Senhor, é muito para mim. Senhor, a gente é muito pequenininho. Senhor, a gente é muito fraquinho. Senhor, a gente não tem recurso. Talvez por isso o Senhor ainda não mostrou. Mas o Senhor está dizendo para nós: sejam fortes e tenham coragem, porque todo desafio que eu colocar diante de vocês, vocês não estarão sozinhos. Há uma presença que nos encoraja. Ele nos deixou a sua presença. Ele foi preparar lugar para nós. O Senhor Jesus disse isso. Mas Ele falou: eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E nós desfrutamos da presença dEle hoje, através do seu Santo Espírito, que está sobre a sua vida, que está sobre esta igreja. E é Ele quem vai nos ajudar a nos enchermos de coragem e força. E percebe que Deus está dizendo para Josué: tenha coragem e tenha força. Ele não está dizendo assim: eu vou te dar coragem e eu vou te dar força. Mas é como se fosse um mandamento para Josué. Josué, você precisa ter coragem, você precisa ter força. Porque se você não tiver força, você vai ficar no meio do caminho. Você não vai cumprir o propósito. Se você não tiver coragem, você vai duvidar daquilo que eu disse que vou fazer. Por isso nós precisamos de força e coragem. Força para não desistirmos, porque os ventos contrários, eles vêm. Porque às vezes a gente começa a animar, a gente começa a ficar motivado, a gente começa a dizer: agora ninguém me para, agora eu vou para cima, agora eu vou arrebentar. E de repente o inferno libera uma palavra sobre o teu coração, e usa alguém da tua família, e usa alguém muito próximo a você, e aquilo te machuca, aquilo te fere, aquilo te desespera. E foi a força para o lixo, e foi a coragem para o lixo. Mas o Senhor deseja que a gente se mantenha fortes e corajosos, porque Ele está conosco. Amém? Força e coragem então para continuar. Olha o verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, o texto está dizendo, olha, depois da morte de Moisés, Moisés havia morrido. O grande legislador, o grande líder da nação, o grande libertador, agora estava morto. E porque ele estava morto, toda a nação iria morrer no deserto? De jeito nenhum. As coisas precisavam continuar. Moisés estava morto, mas as coisas não podiam parar. Josué não podia jogar a toalha, não podia. E eu quero que você pense um pouquinho aí com você, em relação à igreja, em relação aos teus projetos pessoais, familiar talvez, coisas que talvez você esteja pensando em abrir mão, em desistir, sem Deus ter dito para você, desista, isso não é projeto meu. Mas só porque está te faltando coragem, está te faltando força, está te faltando ânimo. As coisas não podem parar por conta de uma pandemia, por conta de uma adversidade, por conta de algum problema, por conta do luto, as coisas não podem parar. Eu sei que é triste, eu sei que dói, eu sei que nos amedronta muitas vezes, mas o Senhor não quer que a gente pare. E não importa a tua idade, aqui você tem muito ainda para viver para Deus. Muitas coisas que Deus deseja fazer através da sua vida. Então não abra mão, não desista, não jogue a toalha. Tem tantas coisas que Deus deseja promover na sua vida, tem tantas coisas que Deus deseja promover na vida de outras pessoas, através de você. Então não pare, não abra mão. Para de dar voz às trevas, ao inferno, às dificuldades, e abraça aquilo que o Senhor está te mandando fazer. Então nós precisamos de coragem para continuar. Coragem para continuar. E eu vou dizer uma coisa. Você acha que eu muitas vezes não pensei em jogar toalha? A gente pensa. Não pensei em desistir? A gente pensa. Mas Deus sempre vai liberar uma palavra também sobre o seu coração. Deus sempre vai liberar uma palavra para te fortalecer, para te abençoar. Não importa o quanto as trevas murmure ou grite, tentando tirar você dos trilhos ou do eixo, da onde Deus te quer, o Senhor sempre vai liberar uma palavra de bênção. Mas eu estou entendendo aqui que o ser forte e ser corajoso depende da gente. De nós dizemos para nós mesmos, epa, fraqueza vai embora. A palavra diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Semana passada, na célula, a gente falou sobre a batalha da mente. Como as trevas tentam dominar a nossa mente e ditar as coisas que devem permear a nossa mente. E a gente precisa se policiar. E a gente precisa mergulhar na palavra, para que essa palavra tome conta da nossa mente, do nosso coração, para que a gente encontre forças para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. 40 anos perambulando no deserto, e agora chega a hora de conquistar a terra. E o que acontece? Moisés morre. E agora? Como vai ser? Deus era com Moisés, mas será que ele vai ser do mesmo jeito com Josué? O versículo 2 diz, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão,
tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Queridos, as coisas estavam desfavoráveis para Josué. Como eu falei, Moisés morreu. E talvez esse questionamento no coração: será que as pessoas vão me ouvir como elas ouviam Moisés? Muitas vezes elas nem Moisés ouviam. Será que elas vão me ouvir? Eles precisariam atravessar o Jordão. Mas o capítulo 3 diz que o Jordão estava transbordando nas suas margens. Não tinha local para atravessar. Como é que nós vamos fazer? Deus quer que eu atravesse o Jordão e eu leve esse povo para a terra que Ele nos deu. Mas como eu vou fazer isso? Olha a responsabilidade que Josué tinha e talvez tantos questionamentos no coração. Como nós vamos atravessar? Como nós vamos passar? Será que as pessoas vão me ouvir como elas ouviam a Moisés? Sem falar que ele conhecia Jericó. E ele sabia que Jericó era uma cidade extremamente fortificada, com uma alta muralha, que o povo dali era bem armado, e que haviam gigantes naquela terra. Como conquistar? O primeiro desafio já era enorme. Então as circunstâncias, elas eram desfavoráveis. Mas as circunstâncias desfavoráveis também não eram desculpas para ele não avançar. Como não pode ser para nós. As situações difíceis que a gente vive não podem ser desculpas para a gente jogar toalha, para a gente desistir, para a gente abrir mão daquilo que Deus tem para nós. É certo que existem momentos que são bem difíceis, e a gente precisa dar uma parada, não para desistir, às vezes só para dar uma descansada, para colocar a cabeça no lugar. A gente respira, a gente descansa e a gente retoma, e a gente continua, porque Deus não quer que a gente pare, só se for para descansar. Até Jesus descansou. Nós podemos parar para descansar, mas não para desistir. Esta não é a vontade do Senhor. Então Ele deseja que sejamos fortes e corajosos para continuarmos, mesmo em meio às dificuldades. Versículo 2 diz: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A versão revista e atualizada diz: dispõe-te agora. Outras versões vão dizer: levante-se, prepare-se. É Deus dizendo para Josué, e eu acredito que é Deus dizendo para nós também: olha, força e coragem para se dispor, para se dispor. Às vezes nós queremos ver as coisas acontecerem, mas nós queremos ver as coisas acontecerem pelas mãos dos outros. Que Deus use fulano, que Deus faça isso, que Deus... A gente quer até que as coisas melhorem para nós, mas pela mão dos outros. E eu vou dizer uma coisa: Deus procura a gente disposta, mas Deus procura também disposição no teu coração. No teu coração. Deus quer usar a sua vida. Por isso Ele quer que você se disponha, que você se coloque nas mãos dEle. Talvez você olha para a igreja e pensa assim: não tem nenhum ministério na igreja hoje assim que eu gostaria de me envolver, que eu gostaria assim de fazer parte. Quem sabe o Senhor não está te chamando então para levantar um novo ministério? Não sei. O fato é que Deus deseja ver disposição no teu coração, porque Ele quer usar a sua vida.
Então não fale que as circunstâncias são desfavoráveis para ele, porque Deus sempre esteve acima de todas as coisas. Sabe aquela frase que ficou bem conhecida, né, no começo da pandemia, crise violenta que se abateu sobre o país, né? Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. O nosso Deus está acima de todas as coisas, acima de todas as dificuldades, acima de todas as lutas, acima de toda a nossa dor. E Deus não despreza a sua dor, Deus não despreza o seu sofrimento. Deus entende, Deus respeita, Deus está junto, Deus ampara, Deus cuida. Mas Ele não quer que você desista. Ele não quer que você desista. E Ele deseja que você tenha o coração disposto. Um coração disposto. E não é um coração disposto para ser usado só na igreja, não. Deus tem uma grande obra para realizar. E Ele deseja usar gente assim, ó, com esse talento que você tem. Deus está precisando. Na verdade, não é que Ele precise, porque exista nele alguma insuficiência. Mas Ele decidiu contar com a gente. E nesse sentido, Deus, Ele está precisando de gerentes. Ele está precisando de vendedores. Ele está precisando de profissionais liberais, de empresários, de comerciantes. Ele está precisando de mecânicos. Ele está precisando de funcionários públicos. Para aquilo que Ele deseja realizar, para aquilo que Ele está fazendo, Ele precisa de gente em todos os setores. Ele está precisando de professores, de estudantes. Ele está precisando de universitários, de atletas, de artistas, de empresários. Ele está precisando de músicos. Ele está precisando de youtubers, influencers. Ele está precisando de gente que domine a informática. Ele está precisando de pastores, Ele está precisando de mestres, Ele está precisando de evangelistas, de leigos, de missionários. Ele está precisando de homens, de mulheres, de adolescentes, de jovens. Ele está precisando de crianças. Ele está precisando de muita gente. Sabe para quê? Para promover o reino dele nesta terra. Deus quer promover o reino dele através das nossas vidas, através da sua igreja. E não é estabelecer o reino só dentro de um templo, no meio de uma igreja, mas é estabelecer o seu reino lá nos comércios, lá nas empresas, lá nas indústrias, lá na televisão, lá na política, lá nas escolas, lá nas universidades. Por isso que Ele precisa de todo tipo de gente, professor, artista, músico, político. Deus precisa de todo mundo, porque Ele deseja promover o seu reino em todos os setores da sociedade. E queridos, como a gente tem visto assim, principalmente as universidades, completamente dominadas por um pensamento ateísta, marxista, que são contrários aos valores de Deus, valores cristãos, da palavra de Deus, promovendo coisas absurdas. Por isso o Senhor deseja que a gente se desperte, que a gente se disponha, que a gente se levante, que a gente se prepare para sermos usados em todos os setores.
Nenhum lugar deve ficar de fora, porque o Senhor deseja promover o reino dele em toda a terra e em todos os lugares. Lá onde você trabalha, inclusive. E através da sua vida. E eu vou dizer para você, você não tem noção do que Deus pode fazer lá onde você trabalha, através da sua vida. Nós não temos noção. Por isso que o Senhor está dizendo para nós: sejam fortes, sejam corajosos. Porque o que eu vou fazer, o que eu vou promover, é muito maior do que você. Mas se você for forte, se você permanecer firme, se você tiver coragem, você vai ser instrumento para que essas coisas aconteçam. Se disponha nas mãos, como a gente cantou, do grande eu sou. O grande eu sou. E essa expressão no hebraico, quando Deus se apresenta a Moisés lá, e Moisés fala: quem eu vou dizer para o povo que me enviou? Como é o seu nome? Deus dá o nome dele. E Deus diz: olha, eu sou o que sou. E a gente conhece essa expressão geralmente como Jeová ou Yahvé. E traduzido literalmente, ou quase literalmente para o português, é mais ou menos essa ideia: o eu sou, o eu sou. E essa ideia, ou esse conceito de eu sou, é de um Deus que é autossuficiente, é de um Deus que é eterno, é de um Deus que tem todo o domínio, todo o poder, todo o governo, todo o controle. É de um Deus soberano que governa sobre tudo e sobre todos. Então, quando Deus fala, eu sou o que sou, Ele está falando da sua grandeza, da sua majestade e do seu poder. E esse grande eu sou, deseja que você conquiste esta terra para Ele, que você promova o reino dEle nessa terra. Então quero dar uma sugestão para você. Que amanhã, quando você for para o seu trabalho, que você possa pisar lá no seu trabalho, botar teu pé lá e dizer assim: agora em nome de Jesus, eu tomo posse deste lugar para o Senhor. E você declare mesmo: olha, as trevas não têm mais direito e nem legalidade sobre este lugar, sobre este território, porque eu tomo posse agora para o Senhor. Porque foi isso que Deus disse para Josué: aonde vocês colocarem os pés, eu vou dar a vocês por herança. Então coloca o teu pé lá com fé, com coragem, com força, e diz: ó, a partir de agora, diabo, vaza. Este lugar pertence ao Senhor. Este lugar é do Senhor. Começa a declarar uma nova atmosfera sobre o lugar. Começa a declarar bênção sobre o seu local de trabalho. Começa a falar: este lugar vai prosperar, mesmo em meio à crise, este lugar vai prosperar, e eu vou prosperar junto com este lugar. Começa a declarar a bênção de Deus, a paz, o amor. Queridos, eu já trabalhei no setor privado, eu trabalhei num lugar, meu Deus do céu, como tinha fofoca, como tinha gente ruim naquele lugar, como tinha gente querendo puxar o tapete do outro, como tinha gente que levantava calúnia, acusação contra o outro. Um ambiente que muitas vezes é dominado pelas trevas, de xingamento, de tormento, e muitas vezes sabe o que a gente faz? Gente do céu, não quero trabalhar aqui não, vou embora deste lugar, isso aqui não é lugar para filho de Deus não.
Pois é lá mesmo que o Senhor deseja que você bota o teu pé e fala assim: eu tomo posse agora, eu tomo este lugar por herança, e eu declaro que este lugar agora pertence ao Senhor. Eu, como filho de Deus, como filho da luz, eu quero declarar a bênção, a glória, a luz e o poder de Deus sobre este lugar, e eu quero abençoar esta empresa, eu quero abençoar este comércio. E eu quero declarar que em nome de Jesus, que a luz do Evangelho vai brilhar sobre cada funcionário, sobre a vida do meu patrão, sobre a família dele, e o Senhor vai fazer uma obra tremenda aqui. Essa empresa vai conhecer o milagre de Deus e vai conhecer o Deus de milagres. Começa a declarar. Deus está nos chamando para entrarmos numa nova fase. E essa nova fase é de conquista. Mas para a gente conquistar, tem batalha. Por isso que nós precisamos ser fortes e corajosos. Força e coragem para desfrutarmos do melhor dessa terra. O Salmo 115, o verso 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os céus pertencem ao Senhor, mas o versículo diz, olha, mas a terra ele deu para os homens cuidarem, para os homens administrarem. Sabe qual que é o problema? É que nós estamos nos afastando e deixando que o ímpio conquiste, que o ímpio governe. Eu não estou falando de conquista no braço, não, na força do braço. Eu estou falando de tomar posse de território, sim. De pisar num lugar e falar em nome de Jesus, a bênção do Senhor vai entrar junto comigo. A presença do Senhor vai entrar junto comigo neste lugar. E este lugar, já declaro, pertence ao Senhor e todas as vidas que aqui trabalham. Mas a pessoa parece o cão chupando manga, mas declara a bênção, abençoa, profetiza, declara a vida de Deus sobre essa pessoa. Porque se teve jeito para mim e teve jeito para você, tem jeito para o cão chupando manga também. Daquela pessoa que trabalha com você, ou daquele teu funcionário, ou daquele seu patrão, ou seja lá o que for. Tem jeito. Quando Deus fala para Josué, dispõe-te ou levanta-te, essa expressão lá no hebraico, fala de um levantar hostil, é de um levantar assim com sangue nos olhos, é de ir para cima, é de ir para conquistar, é de ir para não deixar nenhuma adversidade te paralisar, é de entender que o grande eu sou, Ele está com você, e Ele vai te dar vitória em tudo, porque é Ele que falou, foi Ele que mandou, foi Ele que ordenou. 40 anos antes disso aqui, quando Deus dá uma direção para Moisés, pega 12 espias, pega 12 príncipes do povo, e manda eles irem espiar a terra, e aí eles voltaram com um relatório, 10 deles disseram impossível, 10 deram esse relatório, impossível, não tem como, as cidades são fortes, tem gigante, não tem como a gente entrar lá. Só Josué e Calebe. E por que eles diziam, é possível, nós podemos, vamos para cima? Porque ele dizia, Deus nos deu, Deus prometeu, Deus nos trouxe até aqui. E é isso que nós precisamos entender. Se Deus está nos mandando, e entenda uma coisa, aonde você está, Deus quer que você floresça, Deus quer que você frutifique. Alguns anos atrás, quando eu era mais novinho, vocês devem pensar, não faz tanto tempo assim, né? Pastor novinho não faz tanto tempo, mas já tem uns 20 anos aí, eu acho, tá? Eu queria muito ir para o seminário, só que eu não tinha condições de fazer o seminário e não estar trabalhando, eu precisava trabalhar.
E aonde eu trabalhava, eu não tinha condições de estudar, porque eu trabalhava num horário muito maluco. Era shopping, não tinha jeito. Quando eu vi que eu não conseguiria ir para o seminário, eu disse uma coisa para Deus, eu falei, Deus, eu vou fazer então desta loja, deste lugar, o meu campo missionário. É aqui que eu vou te servir. Aí comecei, Deus abriu a porta para ir para o seminário. Mas é essa consciência que a gente precisa ter. Aonde nós estamos, é aonde Deus nos quer, é aonde Deus quer nos usar. Então não fique esperando Deus te levar para um lugar longe, porque Deus quer usar você aonde você está. Queridos, Deus estava levando o seu povo para uma terra abençoada, uma terra que Deus falou, é de vocês. Só que esta terra estava ocupada, tinha gente lá. O capítulo 3, deixa eu achar o nome dos povos aqui. O capítulo 3 vai dizer que lá naquela terra que Deus havia prometido dar a Israel, ela era habitada pelos cananeus, pelos heteus, pelos heveus, pelos ferezeus, pelos gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Deus falou, olha, a terra é de vocês. Deus havia prometido esta terra séculos atrás, lá com Abraão. Deus chamou Abraão, Deus deu aquela terra para Abraão, falou, Abraão, é tua, é da tua descendência. Só que por conta de algumas circunstâncias, houve um momento que eles precisaram sair da terra e irem para o Egito, por conta de uma fome, história de José, você já deve ter lido ou assistido na Record. E aí 400 anos se passaram lá no Egito, e agora Deus liberta o povo e fala, ó, a terra é de vocês. Vamos entrar na terra, a terra é de vocês. Só que a terra estava ocupada por povos que não tinham o direito sobre aquela terra, porque Deus, o dono de tudo, havia dado aquela terra para Israel. Então, o que o Senhor estava dizendo para Josué é o seguinte, ó, vocês vão lá e vão fazer uma reintegração de posse. Vocês vão tomar a terra de volta. A terra está ocupada, mas a terra é de vocês. E eu vou garantir que vocês conquistem a terra. Mas vocês vão precisar pisar lá. Vocês vão precisar encarar aquele povo. E eu acredito que o Senhor está nos chamando para isso também. Para uma reintegração de posse. Para tomarmos de volta aquilo que o diabo tem roubado. Aquilo aonde o diabo tem dominado. O Senhor tem nos chamado para conquistar, porque Ele já nos deu. Já nos deu. Versículos de 3, a partir do verso 3, eu vou ler até o 6. Diz assim, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Como prometi a Moisés, território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não deixarei nem o abandonarei, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Deixa eu ver que oração. Queridos, o Senhor deseja, e como a gente vê em vários momentos, Deus repete isso para Josué, seja forte e tenha coragem, força e coragem. E eu vejo, e encontro isso aqui, Deus querendo que Josué seja forte, que Josué tenha coragem para crer naquilo que Deus fala. Vou citar algumas coisas. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometi.
ele ia precisar de força, de coragem para crer. Deus falou que onde eu colocasse o pé, ele me daria. Então eu vou botar o pé em toda essa terra aí, ó. Ele diz: o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Não o deixarei, nem o abandonarei. A gente escuta um negócio aqui, a gente fica cheio de gás. Vamos para cima que Deus deu, Deus falou, vamos lá. E aí a gente chega no nosso trabalho amanhã, a gente bota o pé e fala: a partir de agora, as trevas não têm mais vez, em nome de Jesus. E aí parece que as coisas pioram. Aí parece que vem uns enroscos. Aí você fica: meu Deus do céu, meu pastor falou. Sabe aquele ditado popular: quanto mais eu oro, mais assombração aparece? Sabe que às vezes é assim? Às vezes, antes de melhorar, piora. Por isso que a gente precisa de força e coragem. Porque na hora que estiver ruim, na hora que parece que tudo fica escuro, sabe o que vai sobrar? Deus falou. Deus falou, eu vou ficar com o que Deus falou. É isso que vai nos tornar fortes e corajosos, é saber: Deus falou, Deus prometeu, eu estou aqui no nome dEle, eu estou aqui para servir a Ele. E se Ele é a luz do mundo, Ele falou que eu também sou luz. Se Ele venceu todas as coisas, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, Ele falou. Ele também falou que nele nós somos mais que vencedores. Ele também falou assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. As coisas podem piorar. A gente precisa de força e coragem para se manter firme. Para se manter firme. Para não desistir, para não abaixar a cabeça. Deus, parece que está piorando tudo. Deus, eu preciso recuar, eu preciso parar de orar. Já vi gente falar isso. Preciso parar de orar porque as trevas estão se levantando. Meu Deus. Vamos parar de orar porque senão o diabo fica bravo. Tadinho da gente, né? A Bíblia diz que as portas do inferno, elas não podem resistir à igreja, elas não podem resistir à sua oração. É nós que devemos saquear o inferno, e não o contrário, e não o diabo saquear a igreja. Por isso nós precisamos de força e coragem, para crer, para confiar, para não desistir, para entender que Deus falou, e eu vou ficar com aquilo que Deus falou. Eu vou permanecer naquilo que Deus falou. Eu vou continuar com a cabeça erguida. Está doendo, está machucando, está difícil, mas eu não vou desistir, porque Deus falou, e Ele vai me conduzir às conquistas, à terra prometida e à vitória. Mas tem o processo de luta. Força e coragem para crer naquilo que Deus fala. Força e coragem para obedecermos. Tão somente seja forte, aqui ele chega a usar a expressão, e muito corajoso. Ai, 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 hein? Não é só coragem, mas seja muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Coragem e força para obedecer. Às vezes obedecer a Deus é difícil, é doído. Por isso precisamos de força e de coragem. Força e coragem para ensinar. Não cesse de falar
deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite. Medita nele dia e noite. Aprenda dele dia e noite, para que você não cesse de falar dele, para que você não pare de ensinar ele. Força e coragem para ensinar. Ah, Deus, mas eu não sei falar. Ai, Deus, mas eu sou muito tímido. Força e coragem. Abra a tua boca para testemunhar, para falar o que Deus está promovendo na sua vida, para falar das verdades de Deus que você crê. O versículo 6 diz assim: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Querido, sabe o que eu aprendo aqui? Algo tremendo e maravilhoso. Que nós somos instrumentos de Deus para levarmos pessoas a viverem a promessa de Deus. Deus estava dizendo para Josué: olha, seja forte e corajoso, porque você vai ser instrumento meu para fazer essas pessoas desfrutarem da minha promessa, desfrutarem da minha bênção, desfrutarem da minha presença. E é o que o Senhor diz para nós, para cada um de nós, que nós somos instrumentos dEle, para que outras pessoas sejam abençoadas, para que outras pessoas o conheçam, para que outras pessoas desfrutem das promessas dEle, das bênçãos dEle. Por isso precisamos ser fortes e corajosos, para que Deus nos use na vida de outras pessoas. Quando você ensina, você está promovendo a bênção de Deus na vida de outro. Quando você compartilha, você está sendo instrumento de Deus na vida de outro. Quando você testemunha, você está sendo instrumento de Deus para abençoar a vida de outro. Quando você ora, você está sendo instrumento de Deus para abençoar a vida de outros. Quando você se coloca nas mãos do grande eu sou, você se torna um instrumento poderoso para liberar as bênçãos de Deus sobre a vida de outras pessoas. Pessoas que te cercam, pessoas que estão próximas a você. E a gente vai para a palavra, a gente vê promessas tremendas de Deus, que Deus deseja que alcance cada vida neste planeta. E Deus pode fazer isso na vida de muitas pessoas através de nós. Promessas de vida eterna. Quantas pessoas, principalmente nesse tempo de pandemia, apavoradas, entraram em depressão, têm pânico, medo da morte, medo de pegar o vírus e morrer. Meses atrás nós vimos uma cena que aquilo me doeu demais. Um paciente de Covid fugindo do HU. Vocês devem ter visto essa cena. O cara fugiu, o cara correu e um monte de enfermeiro atrás dele. O que leva uma pessoa a correr do hospital, doente? Se não um desespero no coração, um medo da morte. Quantas pessoas precisam conhecer a promessa de Deus de vida eterna? Precisam conhecer o Jesus que venceu a morte, o Jesus que ressuscitou. E Deus quer usar as nossas vidas como instrumento para que o medo da morte se dissipe no coração de tantas pessoas. Promessas de perdão. Quantas pessoas precisam conhecer do perdão de Deus, da vida nova de Deus, da vida abundante? São promessas que o Senhor tem
e deseja que alcance cada coração, e deseja fazer isso através das nossas vidas. Para a gente terminar, eu acredito em vocês, gente, de verdade. Eu acredito mesmo. Eu acredito. Por isso eu nem ligo se eu demoro. Esses dias minha filha me chamou a atenção. Pai, você fala, vou terminar e não acaba? Falei, ai, ai, ai. Inclusive, semana passada ela falou para mim, pai, você falou que ia acabar e acabou mesmo, hein? Acho que ela estava me dando os parabéns. Mas eu quero ler o verso 9, para a gente fechar. Verso 9 diz assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você, por onde quer que você andar. Gente, que coisa maravilhosa. Vou ler de novo para a gente. Deixa essa palavra entrar no teu coração, deixa essa palavra tomar conta do teu coração, deixa essa palavra ferver no teu coração a semana toda. Não foi isso que eu ordenei? Olha o grande eu sou falando. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você, por onde quer que você andar. Queridos, é a presença dele que vai garantir o nosso sucesso. É a presença dele. É a presença dele que vai trazer todo o conforto ao nosso coração. É a presença dele que vai dar toda a segurança que a gente precisa. É a presença dele que nos fará sermos fortes para não desistirmos. É a presença dele que vai nos encher de coragem, mesmo em meio ao medo. O medo não vai nos paralisar, porque a nossa coragem, ela virá pela certeza e pela convicção de que o Senhor é conosco, de que o grande eu sou é conosco. E vamos falar a verdade, nós não somos capazes, não há na gente força alguma para nós alcançarmos aquilo que Deus nos propõe. Não há. Por isso que a gente sempre precisa olhar para Jesus. Jesus precisa ser a nossa maior inspiração. Ele precisa ser a nossa certeza de que as coisas vão dar certo, de que as coisas vão acontecer. Porque a gente olha para Jesus e a gente vê Jesus se despindo da sua glória, da sua divindade e se tornando um semelhante a nós. Ele veio e se tornou carne e sangue, como eu e você, sentindo fome, sentindo tristeza, sentindo sono. Ele se tornou um de nós. Embora ele fosse Deus, ele viveu a vida humana dele na dependência de Deus. Tudo que Jesus fez, Jesus não fez porque ele era Deus, mas ele fez porque estava na dependência de Deus. Cheio do Espírito Santo, Jesus fez tudo o que fez. Jesus não fez por conta da sua divindade. Por isso que ele disse, olha, se vocês crerem, coisas ainda maiores do que eu fiz, vocês farão. Porque o mesmo Espírito que agia na vida de Jesus, age também na nossa vida. Jesus, enquanto homem, jamais suportaria o que ele sofreu, o que ele enfrentou, toda a adversidade, toda a dor, toda a injustiça, mas ele viveu tudo aquilo enquanto homem. Por quê? Por conta da presença de Deus, por conta do Espírito de Deus sobre ele. Por isso que nós podemos olhar para ele, por isso que ele diz, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci.
E ele venceu enquanto homem. Não dá para dizer, mas ele era Deus. Ele venceu enquanto homem cheio da presença de Deus. Tem gente que fala, mas ele perdoou desse jeito porque ele era Deus. Ele perdoa enquanto homem cheio da presença de Deus. É assim que nós vamos cumprir a vontade de Deus nessa terra. Como homens, como seres humanos, como pessoas limitadas, como pessoas fracas, mas cheios da presença de Deus, cheios da glória de Deus e levados por Ele a conquistar a terra que Ele nos deu. Por isso Jesus é o nosso maior exemplo para vencermos toda e qualquer dificuldade, toda injustiça e dor que sobrevier sobre nós, se nós tivermos a mesma consciência que Jesus tinha, que Deus era com ele, que Deus estava com ele. E nós temos Deus dizendo para Josué aqui também, verso 5, ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. E aí Deus fala, assim como eu fui com Moisés, eu serei também com você. E a última frase desse versículo é maravilhosa. O Senhor diz assim, não te deixarei, nem te abandonarei. Mesmo quando parece, sabe quando parece? Nossa, Deus acho que está longe. Deus me abandonou. Não é possível, está tudo virado do avesso. Parece que Deus foi embora, mas a promessa dele é, não te deixarei, nem te desampararei, então força, então coragem, porque se Deus falou, então é. Por isso, sabe o que nós precisamos? Para sermos fortes e corajosos todo o tempo, nós precisamos cultivar a presença dele. Cultivar a presença de Deus nas nossas vidas, é tudo que a gente precisa. Se nós cultivarmos a presença dEle, nós seremos fortes, nós seremos corajosos, para ensinar, para crer, para obedecer, porque é a presença dEle quem nos encoraja, é a certeza que a presença dEle está conosco, que vai nos fazer entrar na terra dos heteus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, com a certeza de que Deus prometeu. E nós vamos conquistar essa terra para a glória dele. Amém? Fecha os teus olhos, nós vamos orar. A presença dele precisa ser cultivada em nós. A presença dele é tudo que a gente precisa para vivermos nessa vida e sermos bem-sucedidos em tudo. Em tudo. O que te afasta hoje da presença dele? Chama a presença dele, chama por ele, convide ele, diga para ele da tua necessidade dele, do quanto você precisa dele. Fala para ele que você só vai conseguir ser forte, que você só vai conseguir ter coragem, se a presença dele for com você, se a presença dele tomar conta do teu coração. E a palavra afirma que quando nós o buscamos de todo o